A paz do Senhor, bem-vindos ao estudo do livro de Neemias, no capítulo 8, no encerramento desse capítulo, e depois de todos os desafios que a segunda parte do capítulo 8 trouxe para nós, e que o vídeo ele terminou com uma fala de um levante, com uma fala de um posicionamento, de uma mudança de vestes, uma mudança de postura, um buscar da parte de Deus para que você entendesse qual era a alegria. A gente só pode chegar nessa última parte feliz por chegar até aqui e feliz porque a gente vai falar hoje da festa dos tabernáculos, né? Então, se você chegou nesse vídeo agora, eu sei que fica um pouco repetitivo para quem está comigo desde o início, mas não poderia deixar de falar. Esse vídeo faz parte de uma playlist que vai passar aqui, do estudo do livro de Neemias. Tem vídeo do capítulo 1, quer dizer, da introdução até o capítulo 8, a parte 2, super identificados, você acha com facilidade, e aí depois você retorna aqui para o capítulo 8, para a parte 3 desse capítulo. Vamos começar? Eu vou começar lendo 3 versículos, do 13 ao 15, capítulo Neemias 8, do 13 ao 15, que diz assim: No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e levita, isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei do Senhor, que ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de mutas, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. A gente vai ler só, a princípio, esses 3 versículos, e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa parte do capítulo que diz que no dia seguinte, ou seja, eles já estavam, não sei se você se recorda, eu vou fazer um breve resumo, eles estavam de frente àquela praça para todo mundo, Esdras lendo o livro da lei, o povo se regozijando depois de ter sido feito um período de choro, um período de clamor, um período de concerto. Aí o povo recebe aquela frase que é super conhecida nossa: a alegria do Senhor é a vossa força. E como ficar alegre quando a gente percebe que em nós há tantos erros, há tantas falhas, há tantas coisas a melhorar, e que a gente não é merecedor de nada, e que não somos merecedores de coisa alguma, e que a gente, quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente enxerga. Não precisa que ninguém aponte, mais a gente enxerga em nós mesmos tantos erros, tantas falhas, tanto não merecimento, uma graça imerecida, um favor, meu Deus, meu Deus. E era esse sentimento que aquele povo estava tendo ao ouvir a leitura da lei, ao ouvir as explicações dos levitas, dos sacerdotes, ao compreender o quanto estavam longe dos mandamentos, longe da vontade do Senhor. E quando nesse momento Esdras lê juntamente quem estava reunido, os cabeças das famílias, o sacerdote, ou seja, agora não era mais todo mundo na praça, era o dia seguinte daquele momento. Então, no dia seguinte daquele momento, estavam reunidos Esdras, os cabeças das famílias, os sacerdotes, os levitas, e eles continuavam se atentando para a palavra da lei. E no estudo da palavra, eles encontraram essa ordenança dos filhos habitarem em tendas, em cabanas, para a festa do 7º mês. Que festa era essa? Essa foi a minha pergunta quando eu comecei a estudar esses versículos. Era a festa dos tabernáculos, ou festa das barracas, ou festa das colheitas. Em hebraico, Sukkot. Então era essa festa. Essa festa está registrada em Levíticos, em Números, em Deuteronômio, e depois ela é registrada em Neemias e em João. Eu queria ler com vocês a parte que eu escolhi, que fala dessa festa, lá em Deuteronômio, no 31, do 10 ao 13. Eu vou ler com vocês, eu acho que eu não deixei marcado aqui, que agora que me veio
o sentimento de ler. Mas como eu já havia lido, que diz assim, a gente vai falar, antes de discorrer o versículo, a gente vai falar sobre a festa, o que é a festa dos tabernáculos, das cabanas, da colheita, que diz assim, lá em Deuteronômio, inclusive em Deuteronômio tem duas referências, depois eu vou botar aqui nas descrições, que é em Deuteronômio 16, do 3 ao 17, e também agora no 31, do 10 ao 3. Eu escolhi a referência do 31, tá? Do capítulo 31, que diz assim, ordenou-lhe Moisés dizendo, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar em que este escolher, lerás essa lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem para cumprir todas as palavras da lei, para que seus filhos, que não o souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra ao qual ides, passando o Jordão para possuir. Ou seja, todas essas ordenanças haviam sido entregues a Moisés, ao povo, antes da entrada para a terra prometida. E olha que coisa linda, não sei se você percebeu, eu comecei a sorrir no momento onde eu li. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, o menino, o estrangeiro, para que ouçam. E quando lá em Neemias eles se reúnem naquela praça, onde é para todo mundo, lembra que eu falei para todo mundo que conseguisse entender, para todo mundo que pudesse compreender, era para todo mundo, era na praça, não era agora como é esse momento, onde se reúne os cabeças, onde se reúne os nobres, onde se reúne os sacerdotes, onde se reúne, ou seja, onde é uma reunião, não. Aqui a condução é para que se leia a lei para todos. E aí, quando esse grupo, olha que coisa linda, a palavra de Deus é linda, é maravilhosa. A palavra de Deus precisa te impactar. Você precisa ler a palavra e você visualizar, pensar, sonhar, compreender, pedir a Deus para abrir teu entendimento, para que você possa compreender as entrelinhas, para você possa compreender o sentimento, para você possa compreender a importância de estudar. Olha só, quando eles lá em Neemias, eles estavam reunidos fazendo o quê? Estudando a palavra, e quando eles estudaram, no estudo da palavra, eles encontraram a ordenança. Quando a gente estuda a palavra, a gente encontra a resposta para toda e qualquer situação que você esteja vivenciando. Para toda e qualquer situação tem resposta. Para toda e qualquer situação, o Senhor vem ao nosso favor. Ele quer se revelar a nós e o meio é a palavra. Aí talvez você possa dizer, mas é difícil, eu não consigo compreender. Busque compreender, peça para Deus abrir seu entendimento, assista vídeos, se empenhe em estudar, compre livros, compre Bíblia de estudo, porque Bíblia de estudo tem muitos subsídios que ajudam, temáticos, então te auxilia na compreensão. Essa Bíblia mesmo que eu estou usando, que eu já mostrei para vocês, tem um momento que ela lista todas as festas e vai dizendo o propósito das festas. Então, assim, adquira. Não estou indicando lugar nenhum, tá? Mas a minha instrução é que adquira conhecimento, adquira uma Bíblia de estudos que vai te auxiliar a você poder compreender. Tenha uma Bíblia em uma outra versão, e de repente a versão que a gente costuma usar na igreja, eu não sou muito ligada em qual a versão que eu uso, inclusive eu nem me apercebi ainda de dizer para vocês qual a versão. Esse estudo está sendo feito na versão revista e atualizada, mas eu também uso a Bíblia de Estudo da DAC, que é Almeida Revista e Corrigida. Então, são duas versões diferentes e que para poder a gente vivenciar, mergulhar na palavra, entender, compreender aquilo que o Senhor, aquilo que o Espírito Santo quer ministrar nos nossos corações. Então, nesse momento que eles estavam ali reunidos,
Eles começaram a perceber, estudando a palavra, e aí a gente chega em Deuteronômio e a gente lê: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros, todo mundo está dentro de casa, para que ouçam, aprendam, temam o Senhor vosso Deus, cumprem de cumprir todas as leis. Como que nós vamos cumprir os mandamentos? Como que nós vamos cumprir as ordenanças do Senhor se a gente não lê? Já começa aí. Se a gente não ensina, se a gente não passa aos nossos filhos, se a gente não passa aos nossos netos, como que eles poderão conhecer o Deus que a gente serve? Como que eles poderão ter o temor se eles não conhecem, se eles não sabem? Só é de ouvir falar, não conhece as histórias, não tem o entendimento, não aprenderam a decorar um versículo. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade em decorar versículo, de verdade. Eu conto a história para você, agora saber onde está escrito já é outra história. Eu tenho muita dificuldade de contar isso, tanto que por isso que eu tenho tudo tomado nota. Justamente porque eu sei da minha dificuldade. Então, conforme você vai estudando, você mesmo percebe no que você tem dificuldade, no que você precisa buscar auxílio, e você vai buscando coisas para te auxiliar, né? Então, esteja na igreja ouvindo uma pregação, tem dificuldade de gravar, o pastor vai falar e vai chegar em casa: a palavra foi uma benção, mas falou sobre o quê? Toma nota da referência, toma nota das frases principais, toma nota dos temas propostos, que eles falam: vou levantar 3 atitudes, vou fazer 3 abordagens, toma nota dessas coisas, chega em casa, lê de novo, lê o que foi ministrado, tire as suas conclusões, não procure algo pronto, sabe? Não chega aqui no estudo, clica e assiste e acha que vai ter todas as respostas. Não, tenha a sua leitura anterior, assista ao vídeo, depois faça a sua leitura novamente, deixa Deus ministrando no seu coração, o Espírito Santo revelando aquilo que Ele quer revelar. Talvez Ele vai te falar coisas diferentes do que falou comigo, porque a palavra de Deus, ela se renova. Ela se renova. Cada um que for ler, talvez daqui a 1 ano, sei lá, talvez eu vá levar esse estudo para outro lugar, falar em algum lugar, ministrar em algum lugar, conversar, e decidir gravar tudo de novo. Vai ser completamente diferente desse que vocês estão recebendo, com certeza, porque é a renovação do nosso entendimento, é a renovação da nossa vivência, de tudo aquilo que o Senhor está fazendo, e a palavra, ela é viva e atual. Então, quando esse grupo está reunido, eles descobrem que era para fazer isso. Eles descobrem sobre a festa dos tabernáculos. Eles descobrem que as pessoas viviam em cabanas. Simbolizando o quê? Simbolizando o povo que ficou anos e anos no deserto, andando no deserto. Lembra disso? Vocês lembram das histórias? Lembra que Moisés, que conduzia esse povo, lembra que no deserto o Senhor estava com eles a todo tempo, o Senhor mandava maná, o Senhor mandava codornizes, o Senhor iluminava a coluna de fogo, uma nuvem. Você lembra de tudo isso? Se você não lembra, procure novamente ler sobre a história do povo de Israel. E quando chega nesse momento, a festa do tabernáculo é justamente para o quê? Para festejar que um povo que andava a ermo, um povo que era nômade era um povo que ele não tinha residência fixa, ele saía, morava assim em barraca, porque era mais fácil de desmontar e para poder seguir viagem, porque não tinha uma terra. E então essa festa é para celebrar o quê? A época que o povo não tinha residência fixa. E que agora, tendo residência fixa, para trazer à memória aquilo que eles vivenciaram, aquilo que o povo viveu, o que os pais, o patriarca, o que eles vivenciaram lá atrás. Lembra lá de Abraão, quando o Senhor manda ele sair da terra dele, da parentela dele, que ele seria pai de uma grande nação. Ele nem pai era, sua esposa era estéril. Olha quantas coisas, quantas promessas, quantas palavras, quantas coisas eles vivenciaram. Entenda a história do povo que o Senhor chamou e escolheu. E chega nesse momento, esse povo está estudando sobre a lei que foi dada por Moisés, e Moisés foi ensinando, e que está lá nos capítulos, né, no Pentateuco. E a gente chega ali nesse momento, eles estão fazendo a leitura dessa lei, e eles acham essa
essas instruções que era para ser feito desse jeito. E qual o propósito de celebrar essa festa, de pegar os ramos, de construir as barracas? O propósito é comemorar a libertação e a proteção de Deus durante a peregrinação no deserto. O propósito é esse. E quando também fala que é a festa da colheita, o propósito é o regozijo pela colheita, pelo ano da colheita, por ter plantado e por ter podido colher aquilo que se plantou. Então esse momento é um momento onde eles têm as suas casas, mas eles estão nesse momento sendo convocados a juntar ramos de zambujeiros, de murtas, de palmeiras, de árvores frondosas, para fazer cabanas. Sabe, eu fiquei pensando assim, meu Deus, nós lermos hoje essa palavra e você poder construir uma cabana e você tentar vivenciar o que é morar numa cabana. Essa festa durava 7 dias, ou seja, por 7 dias. Por 7 dias, eles estavam ali naquelas cabanas, vivenciando, né, trazendo a memória e ao mesmo tempo vivendo, né, executando o que o povo fez lá atrás, quando eles não tinham, quando a terra prometida era promessa. Olha só. Quando a terra prometida é promessa. E o povo que está fazendo isso era um povo que foi cativo e que teve o privilégio de voltar. Olha quanto privilégio, olha como a palavra de Deus era maravilhosa. Eu estou encantada com o estudo de Neemias, porque eu vejo quão a bondade e a misericórdia do Senhor em cada instante. Então o povo que não conhecia, né, que nasceu cativo, que teve a oportunidade de retornar, e agora com a leitura da palavra, depois daquele momento de quebrantamento, daquele momento de choro, daquele momento que foi um momento sublime, depois o momento em que eles entendem a alegria do Senhor nossa força, e é o momento que começa a aprender e perceber as ordenanças e começar a celebrar as festas que já estavam registradas nos livros da lei, e eles passarem a pôr em prática aquilo que há tanto tempo não se fazia. E vamos continuando. Vamos ler o versículo 16, que diz assim: Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da Porta das Águas e na praça da Porta de Efraim. Só o 16. Então, depois que se juntaram, estudaram, perceberam que haviam festas. Na verdade, não é só a festa do tabernáculo. São, ao todo, se eu não me engano, 7 festas. Haviam festas que eram celebradas e que, em especial, essa festa dos tabernáculos era porque o povo tinha sido livre. Foi liberto do cativeiro do Egito, foi liberto, passou pelo deserto, viveu anos rodeando aquele deserto, mas a boa mão do Senhor sobre eles a todo momento, a todo tempo, onde a terra prometida era promessa. E agora, aquele povo que antes cativo, agora está de volta na terra da promessa. Eles escutam as histórias, eles leem as ordenanças, eles ficam sabendo das festas. O que você faria sabendo de tudo isso que estava na lei do Senhor, que estava nos mandamentos e que ninguém fazia, e que os pais não fizeram, não celebraram, não tinham? Lembra que eu falei para vocês? Não era um acesso do livro como nós temos hoje. Era pesado, era o pergaminho, era tanto que se construiu aquilo ali para que se pudesse tomar como apoio conforme ia abrindo, lendo, eram vários registros. E quem podia ler? Aquele que era instruído, aquele que sabia, que foi alfabetizado naquela época, não era nem assim que falava, que foi alfabetizado na língua dos hebreus, no hebraico, e que ali podia, imagina o quanto era difícil discernir a letra hebraica toda desenhada.
E ali, conforme eles iam lendo e descobrindo a preciosidade da palavra do Senhor e ouvindo lá, como a gente leu em Deuteronômio, falando, reúne todo mundo, o menino, a mulher, o estrangeiro, lê para todo mundo, ensina todo mundo para que eles aprendam a temer. O quanto é importante a gente fazer leitura da palavra, o quanto é importante a gente pegar a leitura dessa palavra, o estudo dessa palavra e repartir com a nossa família, repartir com os nossos familiares, repartir com amigos. O Senhor te deu uma porção, manda por zap, manda, olha, o Senhor me deu essa porção, eu li esse versículo, ele ministrou no meu coração, reparta. Sabe, propague. A gente compartilha tantas coisas hoje nas redes sociais e aí a gente às vezes pega um versículo a ermo porque tá com um desenho bonitinho. Não, lê, recebeu aquele. Peraí, o que tá querendo dizer esse versículo? E aí coloque algo que é seu, que Deus ministrou no teu coração a partir daquele versículo e reparta. Compartilha a imagem sim, mas com uma porção sua, com algo teu, com o que Deus te deu. Como eu falei, a palavra ela se renova. E aí quando fizeram aquele banner, te chamou a atenção, mas chamou a atenção o quê? Só o compartilhar? Não, a essência da palavra. Então quando o povo ele ouviu tudo isso, né, que era para pegar os ramos, eles saíram. Olha que coisa linda, eu fico pensando, ou seja, aquela reunião depois juntou todo o povo para poder falar o que eles tinham descoberto, né, o que eles tinham examinado na palavra, que no 14 diz, acharam escrito, né, então eles descobriram, existe uma festa onde se celebra todo mundo morando em cabana, porque tá recordando o tempo da peregrinação no deserto. Vamos juntar ramos de tudo quanto é árvore, para que a gente possa construir barracas, para que a gente more nessas barracas, para que a gente traga a memória, para que a gente mostre aos nossos filhos, deixe como herança. Poxa, tinha uma época que a gente fazia umas cabanas, a gente morava em cabana, a gente estava recordando o povo que estava no Egito, trazer a memória, trazer a lembrança. Lembra que a gente já falou muitas vezes em Neemias, lembrai-vos do que ele fez, do quão poderoso, quão terrível, temível que ele é, que a gente lê lá no capítulo 4. Então, aí nesse momento eles juntam, aí o povo, saiu, pois, o povo, trouxeram ramos, fizeram para si cabana, cada um fez a sua cabana, cada um no seu terraço. Quem tinha terraço fez no terraço, quem tinha pátio fez no pátio. Fizeram também no átrio da casa de Deus, fizeram também na praça, fizeram na praça perto da porta das águas, na praça perto da porta de Efraim. E eu fiquei imaginando, lembra que eu falei para vocês, quando o povo ele retorna cada um à sua cidade, cada um à sua propriedade. Lembra que eu já falei isso várias vezes? Que cada um voltou para o lugar que era seu, que era o terreno da sua família, que era a terra da sua família, a propriedade da sua família. E que em Jerusalém ainda estava deserta. Lembra que, eu não me lembro qual foi o capítulo, não sei se foi o 6, eu não me lembro se foi o 5 ou se foi o 6. E que, acho que foi 6, que Jerusalém ainda estava deserta, porque nem todo mundo que morava em Jerusalém havia retornado, apenas alguns, então por isso que a cidade era espaçosa. Não, foi no 7. Ah, meu Deus do céu. Foi no 7 que a gente fala que a cidade era espaçosa, e aí quando eles fazem aquele levantamento do censo, né, quando eles fazem de quem foi e quem voltou. E por quê? Aí, nesse momento que eles decidem fazer essa festa das barracas, né, do tabernáculo, eles começam a pegar barracas. Aí talvez quem morasse longe pegou sua barraca, já que é para morar em barraca, já que é para ficar 7 dias celebrando, eu vou ficar lá dentro da cidade de Jerusalém. E imagina esse ajuntamento lindo, maravilhoso, coisa que hoje a gente não pode fazer, a gente pode fazer aglomeração. Mas naquele tempo eles se juntaram e construíram nas praças, e construíram no átrio, e construíram no pátio, e construíram no terraço, e queriam estar juntos aonde? Morando em cabana,
que loucura. Por isso que diz que o povo de Deus é louco, né? Esse povo é doido, sair de dentro de casa, morar numa cabana. Se alguém hoje diz pra você, vai dizer, isso é loucura. Eles fizeram isso, eles se juntaram os ramos, cada um construiu sua cabana e foram se espalhando pela cidade de Jerusalém e foram morando em cabanas, trazendo a memória, vivenciando aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles leram na palavra. Isso é lindo demais. E aí no 17 diz assim: toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. Ou seja, não adianta só você fazer a cabana. Não adianta só você ler a palavra. Não adianta, eu li. Não, você tem que ler e cumprir. Então a gente leu. Todo o povo, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Aquele momento em que aquele povo decidiu pegar galhos, pegar ramos e construir barracas e sair cada qual da sua casa para ir morar nessas barracas durante 7 dias, para vivenciar, para comemorar, como é que eu falei? O propósito era comemorar a libertação e proteção de Deus durante a peregrinação no deserto, regozijar pela colheita. Nesse momento eles vão morar em cabanas. E sabe o que isso me aponta? Eu anotei assim: todos na mesma condição, vivendo em cabanas durante a festa. Outra coisa que eu botei: que emoção realizar o que está escrito na lei. Logo aquele povo que nem sabia, que não tinha acesso, vivenciar algo escrito na palavra. E se você for procurar as referências, quando eu fui procurar as referências da festa do tabernáculo, tá lá o capítulo 8 de Neemias. Que coisa linda, maravilhosa fazer parte desses apontamentos das festas dos tabernáculos, que coisa linda. E ali, nesse momento, onde eles celebram esse dia, fica registrado. O escriba escreve sobre isso, porque nunca antes, desde o tempo de Josué, filho de Num, até aquele dia, nunca tinham feito. E quando eles fazem isso, que eles saem das suas casas, do seu conforto, da sua propriedade, da sua cidade, porque muitos foram morar na praça, e eles constroem essas barracas. Isso é total dependência de Deus. Isso é mostrar para Deus que, nossa mãe, é abrir mão de tudo e se entregar de maneira voluntária e crer e confiar. E assim, vivenciar o que os seus pais, os pais lá que andaram no deserto, viveram. Foi um marco. Por quê? Pois até aquele dia ninguém tinha celebrado. E o que o versículo termina falando? Que foi um momento de muito grande alegria. Vivenciar uma festa que tinha tanta importância e há tanto tempo ninguém nem mais sabia. Às vezes Deus já fez tantas coisas na vida da gente, já mudou tanto. A gente já não é como a gente era antes há muito tempo. E muitas vezes a gente não tira um dia de gratidão, um dia pra gente recordar, pra gente lembrar quem você era, de onde você era, quem você era quando ele te chamou, quando você o aceitou, quando você consegue se lembrar do momento que você levanta a sua mão e aceita Jesus. Você consegue se recordar nesse dia quem você era, o que você sabia. Sabe o que eu fiquei pensando? Ali foi o primeiro amor que a gente fala na nossa linguagem de hoje. É que a gente fala, vamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, né? E tem até aquela canção, Quero Voltar ao Início de Tudo. Ali eles estavam vivenciando algo que não se fazia há inúmeros anos, há muitos e muitos anos. E ali naquele momento eles abrem mão do seu conforto, da sua casa, da sua posição, para todos. A gente ouve aqui todo o povo. Construiu barraca para si e foram morar nas barracas e se regozijaram muito.
Olha só, uma loucura. Morar numa barraca e estar tão alegre. Morar numa barraca por 7 dias, privados de coisas que a gente... do conforto, da facilidade. Imagina, eu fico assim, apavorada em pensar em acampar, né? Imagina um desconforto, mas naquele momento, era um momento de muita gratidão. Eles já tinham começado a ler, o Senhor já vinha... Olha como é que vem, como que tudo vem complementando. Eles vieram de um tempo que se lia e chorava, e se quebrantava e se lançavam no chão. Então já foi vindo um tempo de conserto. Quando chega agora é um tempo de entrega, um tempo de reconhecimento, de que eu tô aqui, Senhor, eu não sou nada. Eu tô aqui, fiz essa barraca para relembrar os meus pais e relembrar que eu sou fruto daqueles que peregrinaram pelo deserto, que não tiveram a oportunidade por causa da dureza do coração, por conta da desobediência, de entrar na terra prometida. E eu, que nem nasci nessa terra, tive a oportunidade de voltar do cativeiro e conhecer a tua palavra e ouvir a tua palavra e aprender a letra, aprender o hebraico, compreender, ouvir na minha língua, para que eu pudesse compreender a grandeza da tua palavra, a grandeza dos teus feitos todos registrados. Um momento de muito regozijo, de muito quebrantamento, um momento, eu acho, ímpar, um grande avivamento. Foi vivido naqueles tempos, depois de tanta luta, depois de tanta peleja, depois de tantas ameaças, depois de tantas oposições. Agora eles estavam ali celebrando, fazendo festa. Olha que coisa linda. Então vamos lá ler o 18. Dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Eu anotei. A festa tem duração de 7 dias, que eu já tinha falado para vocês, e durante esse período o povo abriu mão dos seus afazeres, abriu mão do seu conforto para aprender a palavra de Deus. Será que hoje a gente consegue abrir mão de um tempo, consegue abrir mão de um sono a mais para acordar e ler a palavra? De um momento a mais? Às vezes quando o culto demora, o pregador fala muito, a gente já está reclamando. Às vezes nós estamos dentro da igreja e a gente está longe do Senhor. Me perdoem, mas eu acho, assim, eu já precisei fazer, mas é coisa que eu evito mais que tudo. Mas usar o celular na igreja para mandar mensagem, para atender ligação no meio do culto, é muita falta de reverência. Ali a gente percebe que eles abriram mão dos seus afazeres, da sua vida, de tudo seu, durante 7 dias, para estar morando nas cabanas, nas tendas, para estar aprendendo uma entrega, né? Eu acho que é por isso que hoje em dia há muitos congressos online falando de imersão. Uma entrega à palavra de Deus, um mergulho na palavra de Deus, um esvaziamento de si, das suas próprias coisas. Aí talvez você pense, não posso fazer isso, preciso pagar conta, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Aquele povo vivia o quê? Em completa escassez, vocês lembram? Não esqueça de tudo que a gente falou até aqui. O tempo é o mesmo, o povo é o mesmo. Só que eles mudaram o posicionamento, porque eles decidiram, eles pedem, lembra? Eles pedem para ouvir o livro da lei, para que seja lido. Eles pedem. Quando eles pedem, ninguém precisa apontar. E cada um sabe o seu erro. E cada um já se quebranta, já se lança no pó, né? E como eu falei para vocês, há um momento que a gente tem que se lançar na presença de Deus, mas há também um momento que a gente precisa se levantar, tomar fôlego, se levantar, trocar as vestes, colocar uma veste nova e se regozijar e se alegrar, porque em tudo que ele fez, em tudo que ele faz, em tudo ainda que ele fará por cada um de nós. Então, eles nesse momento, eles abrem mão de tudo, para vivenciar um momento histórico, né? Ou vivenciar, morar em cabanas, para aprender a palavra de Deus e celebrar essa festa maravilhosa, essa festa linda. Então, tenha reverência,
busque esse tempo de aprendizado. Às vezes, né, a gente não consegue se concentrar em meia hora, talvez você coloque um vídeo, ai meu Deus, mas é meia hora. Se entregue naquele momento de aprendizado, sabe? Meia hora, 40 minutos, aqui o estudo, eu parei de me preocupar no tempo, porque eu acho que se quem quem começou a acompanhar não vai mais se preocupar, porque sabe que é a palavra de Deus, e quem não tiver no momento, simplesmente não vai assistir, que seja 10, que seja 15 minutos. Então eu parei de me preocupar em querer fazer capítulos com menos tempo, né? Nessa preocupação, será que vão? Não, acho que quem quiser assistir, vai assistir 40, vai assistir 50, vai assistir 20, vai assistir 10, vai assistir 5. Quem quiser assistir, vai assistir. E quando você tá lavando uma louça, quando você tá fazendo um serviço de casa, normalmente quando eu termino de gravar, a primeira coisa que eu faço é ouvir o que eu, né? Então eu tô fazendo minhas coisas, tô ouvindo, e muitas vezes eu paro e começo peraí. E depois eu ouço de novo para poder colocar aí para vocês o capítulo, para poder fazer a junção dos vídeos. Então eu ouço de novo. Então eu estudei, eu li, comecei a ler. Depois leio de novo, aí leio, depois eu sento e escrevo, depois eu paro e gravo, depois eu fico ouvindo ainda o que eu falei. Então fixa. E cada vez que a gente assiste, que a gente ouve, que a gente anota, que a gente vai absorvendo mais a informação. Então o capítulo que mais te impactou, ouça de novo, leia depois, tire suas conclusões, tenha o seu caderninho de estudo do livro de Neemias, tem aqui. Eu queria, se alguém tiver, manda uma foto para mim. Tenha o seu caderno, as suas anotações, sabe? O seu esboço, o seu comentário, sabe? E tenha prazer em meditar na lei do Senhor. Tenha prazer em meditar nessa palavra. Ela é viva, eficaz, ela é para hoje. Ela é uma palavra que se renova. É uma palavra que se renova, é uma palavra viva. E a gente precisa se entregar em conhecer mais de Deus. E é como? Na leitura da palavra, compreendendo. Aquele momento, aqueles 7 dias de festa dos tabernáculos, foi um marco, foi um avivamento, foi um tempo de aprendizado, foi um tempo de abrir mão de si, foi um tempo de sentir na pele, sabe? Morando em cabanas, ouvindo a lei, se regozijando com o aprendizado, reconhecendo os seus erros. Não leia a palavra de qualquer maneira, não. Leia a palavra tentando entender. Se não entendeu, lê de novo. Se não entendeu, procure outra versão, procure algum estudo que tenha disponível na internet. Chegue junto de alguém, mesmo que seja online, manda. Eu li, mas não entendi. Né? Essa semana eu fiquei muito feliz porque eu fiz uma live no Instagram, né? E uma pessoa que acompanha também aqui o estudo, me mandou um áudio falando das observações que havia feito sobre aquela história. Isso é precioso demais. E sabe quando você é ministrado com uma palavra e você dorme pensando nela e você acorda pensando nela, você tem que correr para anotar, porque se você deixar só no seu pensamento, vai embora. Então, quando a gente se entrega a conhecer mais a Deus, quando a gente se entrega a conhecer mais a palavra, a gente lê, a gente aprender, a gente meditar, isso é meditar. Não é ler correndo. Para que a pressa? Não tenhamos pressa. Agora a gente finda o capítulo 8, né? Depois de tanto tempo, nem me lembro quando a gente começou o primeiro vídeo, mas a gente finda agora o capítulo 8 e a gente segue para o 9, sabe? São 13 capítulos, já estamos para a reta final. Que Deus te abençoe, que você consiga continuar, que essa festa do tabernáculo faça você entender princípios, você entender que você precisa lembrar de onde você era, quem você era, sabe? Você precisa, assim como aquele povo, viver. Hoje a gente não vai viver em cabana, a gente não vai viver assim. Mas já pensou em tirar 7 dias para você mergulhar em aprender a palavra do Senhor? Tanta gente eu ouço e me contam que maratona séries, né? Que a gente vê memes na internet, a gente vê vídeos, vê indicação, a gente vê aquilo tudo. Mas será que algum dia a gente maratonou a palavra?
meditou nela dia e noite. É muita responsabilidade, sabe? Pegar um estudo e falar, peraí, eu tô atrasada com o estudo, peraí, hoje eu vou colocar em dia você começar estudando um por um, fazer a leitura, meditar na palavra, fazer suas anotações, sabe? Se mergulhar em Deus, sabe? Pedir ao Senhor para que te direcione. Senhor, eu tô aqui aprendendo da palavra. Senhor, eu preciso passar para os meus netos, eu preciso passar para o meu filho, eu preciso passar para o meu marido, eu preciso passar, né, para quem tiver ao meu redor, eu preciso passar, sabe? E falar da palavra não é difícil, não é difícil. Basta a gente começar. O Senhor vai te aperfeiçoar na caminhada, né? Não foi fácil fazer o primeiro vídeo, mas é até que o Senhor tem nos ajudado, né? E Ele tem muito mais para fazer na minha vida, na sua vida. E eu fico muito feliz de você estar me acompanhando aí do outro lado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Rumo ao capítulo 9, vou encerrar por aqui. Que Deus te abençoe, que seja um momento de reflexão, que você encerre esse vídeo, vai parar o vídeo, você tem um momento de trazer à memória aquilo que o Senhor fez, trazer um resgate daquilo que Ele já fez por você, de quem você era e o que você é hoje, o que Ele ainda quer fazer com você. Quando a gente começa a fazer essa reflexão, a gente começa a ser mais grato. E uma festa, a gente celebra, mas a gente também é grato por tudo aquilo que a gente viveu. E aquele povo estava quebrantado justamente por isso. Eles sabiam o que eles eram, eles sabiam que eles estavam cativos e agora era um novo tempo. E que nós possamos viver esse novo tempo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.